Bom, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar da Pangeia, os continentes atuais. Vamos observar, né, essa terra emersa do nosso planeta, desde o seu começo até os dias atuais. Teoria da deriva continental. De acordo com a teoria da deriva continental, os continentes surgiram de uma única massa de terra emersa, a Pangeia. E isso foi deduzido por esse estudioso alemão. Segundo essa teoria, apresentada pelo estudioso alemão Alfred Wegener, há cerca de 225 milhões de anos, os continentes estavam unidos no supercontinente, chamado Pangeia, e com um único oceano, chamado de Pantalassa. A Pangeia ela era dividida em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia ficava no hemisfério norte, né, a parte do hemisfério norte, e nela ficava a América do Norte, a Ásia, a Europa. Já na Gondwana, ficava a parte do hemisfério sul do planeta, e lá se encontravam os continentes da África, América do Sul, Antártica, Austrália e a Índia. A divisão dos continentes de acordo com a teoria da deriva continental. Veja aqui. Há 225 milhões de anos, existia na Terra uma única e gigantesca massa de terra emersa chamada Pangeia, como podemos observar aí na primeira figura. Há cerca de 200 milhões de anos, a Pangeia se dividiu em dois grandes blocos, né, que é a Laurásia e a Gondwana. E, aos poucos, esses continentes, eles foram se afastando, esses blocos de terra foram se afastando. Logo depois, em um processo que durou milhões de anos, Laurásia e Gondwana se dividiram em várias partes. Acredita-se que há aproximadamente 135 milhões de anos. E a superfície terrestre tinha essa aparência aí da imagem 3. Há cerca de 65 milhões de anos, a Índia aproximou-se da Ásia, a Austrália e a Antártida separaram-se e a América afastou-se da África. E na última figura, nós temos há cerca de 60 milhões de anos atrás, até os dias atuais. Os blocos continentais terrestres encontram-se nessa posição dos dias atuais, né, que é os que nós temos hoje. Teoria da deriva continental, como que ela foi comprovada? Veja os argumentos que o estudioso ele utilizou. Os contornos da costa oriental da América do Sul e da costa ocidental da África se encaixam como quebra-cabeça. Vejam na imagem. Se encaixam como quebra-cabeça. Então, isso comprova que esses dois pedaços de terra aí, eles eram um só, eram unidos. Existia a existência de rocha do mesmo tipo e da mesma idade de um do outro lado do Oceano Atlântico, como a gente pode observar essas manchinhas vermelhas, as rochas, né? Então, elas existem hoje dos dois lados do Oceano Atlântico. Então, quer dizer que um dia elas estavam unidas. E a existência do mesmo tipo de fósseis de dinossauro e de algumas plantas em locais que agora se encontram afastados, né? De continentes que se encontram agora separados. Então, esses foram alguns dos argumentos que ele usou para comprovar sua teoria. Teoria da placa tectônica, né? Teoria da tectônica de placas. O estudioso, Werner, ele não conseguiu comprovar a teoria da deriva continental, mas futuramente, ele acabou falecendo, e futuramente outros estudiosos observaram a questão da tectônica de placas. A partir da teoria da deriva continental foi formulada a teoria tectônica de placas, segundo a qual a superfície da Terra é sustentada por imensos blocos de rocha que estão em constante movimento, o que comprova que a Terra não é estática, não é isso? Esses blocos são chamados de placas tectônicas. Aqui vocês têm um mapa das placas tectônicas no mundo, tá? Como vocês podem observar, são várias. E aqui no Brasil, né, aqui no nosso país, nós temos a placa sul-americana. As placas tectônicas se movimentam em várias direções, como vocês podem observar. Esses movimentos, existem os divergentes, né, onde as placas se movimentam de modo a afastar-se uma da outra, e existem também os movimentos convergentes, onde as placas se movimentam no sentido de aproximar-se uma das outras, né? Então, quando ocorre esse choque ou essa separação entre elas, pode provocar a erupção de vulcões, terremotos e formações de montanhas. Então, como vocês podem ver, existem várias placas tectônicas no mundo e muitas umas próximas da outra. Então, logicamente, nesses lugares é onde existe mais essa questão de erupção de vulcões, terremotos e formações de montanhas. Por que no Brasil não há terremotos? Veja, como nós podemos observar,
essas linhas azuis são os limites das placas, né? Os limites onde elas se encontram. Os pontinhos vermelhos são os vulcões em atividade. E os tracinhos são os maiores, onde tem os maiores terremotos. E a gente pode observar que no Brasil não existe esses pontinhos ou esses travessões aí. E isso porque, como a gente pode observar, os limites das placas não passam próximo do nosso país. Então, não vai haver esses movimentos divergentes e convergentes, porque no nosso país, né, está distante das placas. Então, veja, no Brasil não há terremotos de grande intensidade, né, que pode, a gente sabe que há terremotos de pequena intensidade, às vezes tão sutis que a gente não sente, e também não há vulcões ativos, porque o território se encontra numa área de estabilidade tectônica, ou seja, está distante das áreas onde ocorrem choques ou separação entre essas placas tectônicas. Então, não acontece a questão dos vulcões, nem dos terremotos, porque no nosso país não se encontra nessa área de estabilidade. Então, devido a isso, não há terremoto no nosso país, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho aí da formação dos nossos continentes e também a questão dos terremotos e dos vulcões e por que não existe no nosso país. Bons estudos para vocês.